Capítulo 29 do livro Lar Adventista. Tarefa que não pode ser transferida. Olha só que tema interessante, né? Nós continuaremos tratando da educação dos filhos. Isso é uma tarefa que não pode ser transferida. Responsabilidade intransferível dos pais. Aqui diz, ó, pais, tendes responsabilidades que ninguém pode levar em vosso lugar. Enquanto viverdes, sois responsabilizados por Deus quanto o guardar o seu caminho. Os pais que fazem da palavra de Deus o seu guia e que compreendem quanto seus filhos dependem deles na formação do caráter, dá-se-lhes um exemplo que lhes seja seguro seguir. Percebeu? Os pais que fazem da palavra de Deus o seu guia vão dar um exemplo para os filhos que seja seguro. Os pais e mães são responsáveis pela saúde, pela constituição e desenvolvimento do caráter de seus filhos. Nenhum outro, irmãos, nenhum outro devia ser feito fiador desta obra. Ninguém devia ser fiador desta obra de cuidar e educar os filhos. Os pais são os verdadeiros responsáveis por isso. Ao vos tornardes pais, sobre vós recai a tarefa de cooperar com quem, irmãos? Olha só que interessante. Com o Senhor na educação dos filhos em princípios sadios. Percebeu? Quando você educa bem o seu filho, você não está educando bem o seu filho apenas para esta vida comum aqui que nós levamos. Mas a Bíblia diz que você está cooperando com Deus, que é o verdadeiro pai dos teus filhos. Os filhos é como se fosse um empréstimo que Deus dá a nós de algo que é dele para a gente cuidar. E quando a gente cuida na palavra do Senhor, nós estamos cuidando num caminho seguro. E quando nós educamos nossos filhos da forma correta, a Bíblia diz que nós estamos cooperando com Deus na educação dos nossos filhos. Com Deus. Olha que interessante. Aqui diz, ó, quão triste é que muitos pais têm deposto a responsabilidade que Deus lhe deu com respeito aos filhos nas mãos de estranhos. Muitos pais estão desejosos de que outros trabalhem por seus filhos e os libertem de todo o peso nessa questão. Percebeu? Olha que interessante. Muitos que estão agora lamentando o desvio dos filhos são os únicos culpados. Examinem suas Bíblias e vejam que Deus deles exige como pais e guardiões. Assumam eles seus deveres negligenciados por muito tempo. Necessitam humilhar-se e arrepender-se diante de Deus por sua negligência em seguir sua direção na educação dos filhos. Necessitam mudar seu curso de ação e seguir estrita e cuidadosamente a Bíblia como seu guia e conselheiro. Irmão, que texto forte isso daqui. Se você puder printar um texto desse assunto, esse aqui é o texto que eu te indico. Sabe por quê? Que texto forte. Muitos filhos estão terceirizando a educação muitos pais estão terceirizando a educação dos filhos. Estão colocando esta responsabilidade sobre outras pessoas, ou pessoas estranhas. Estão aí contratando pessoas para cuidar dos filhos e muitas vezes com educação que não é a correta, ou que não deveria ser a educação, ou que não é a educação correta e que não deveria ser transferida para outra pessoa. Aqui diz, irmãos, que nós, pais, precisamos assumir os nossos deveres e muitas vezes nós negligenciamos esses deveres com o tempo. Muitas vezes eu sou chamado para orar na casa de pai, de famílias, onde os pais chegam comigo e falam assim: pastor, ora pelo meu filho precisa de uma oração, porque vai lá conversar com ele, 30 minutinhos conversando com ele pode resolver um problema dele. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não tenho problema nenhum em orar, né, em casa de famílias, de filhos que estão passando por dificuldades, problemas, vícios e outras coisas. Mas, escuta bem o que eu vou dizer para você, com todo carinho eu falo isso. A gente, muitas vezes, os pastores, e você vai ver daqui a pouco tem uma menção sobre isso, não podemos resolver um problema que vem sendo alimentado desde quando a criança era pequena, de uma negligência dos pais, de uma educação que não foi dada, principalmente uma educação cristã. É por isso que nós estamos aqui permitindo que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração todos os dias para poder despertar pelas manhãs e ensinar essas lições preciosas. Porque muitos, ao chegarem a mim, dizem assim: pastor, são lições maravilhosas que eu não tinha ouvido. E alguns de vocês já ouviram aqui mesmo nesse grupo, dizendo: pastor, se eu soubesse dessas informações antes. Então, tem muitas informações que alguns pais podem não ter conhecimento, e outras que tinham conhecimento, mas negligenciaram. E aí isso causa no filho, muitas vezes, atitudes, ou melhor,
o filho começa a ter aí uma personalidade difícil, né, vamos dizer assim, começa a ter uma educação complicada e aí vai para outros caminhos, toma decisões equivocadas, porque muitas vezes isso foi negligência dos pais, por não ter ouvido também alguns conselhos bíblicos e do Espírito de Profecia. Obviamente, quando eu falo Espírito de Profecia, é para aqueles que conhecem do Espírito de Profecia. Aqueles que não conhecem, tudo certo. Deus não leva em consideração teu tempo de ignorância. Mas a partir de hoje, que nós possamos ouvir a mensagem e entender o que o Espírito está dizendo à igreja. Né? Então, isso aqui é muito forte. Está muito forte esse texto aqui. Aqui diz assim, ó, a igreja sozinha não pode assumir essas responsabilidades. Se os jovens e as crianças, irmãos, entregassem o coração a Cristo, que exército poderiam então ser suscitados para levar outros à justiça? Mas os pais não devem deixar esta obra exclusivamente para a igreja. Percebeu? Olha só o que está dizendo esse texto. Ele é pequenininho essa parte. É um subtítulo, mas com esse pequeno detalhezinho. Aqui diz assim, ó, se os jovens e as crianças entregassem o coração a Cristo, que exército não poderia exército poderia ser suscitado para levar outros ao céu, né? Só que onde isso começa, irmãos? Dentro de casa. Muitas vezes os pais fazem o quê? Não, lá na igreja, no clube de aventureiros, no clube de desbravadores, eles vão informar o meu filho, orientar o meu filho. Mas isso é uma responsabilidade imediata dos pais. A igreja está para auxiliar, mas é os pais que precisam tomar essa decisão. Quando eu vou fazer a apresentação de crianças, eu sempre digo, eu sempre uso as 4 ênfases ali, os 4 motivos por que a criança está sendo apresentada na igreja. Eu sempre gosto de usar isso. Às vezes alguns já até ouviram e falam assim, pastor, vai falar de novo das 4. Eu sempre falo das 4. Por quê? Porque para mim ela é muito interessante. Então a primeira, quando a gente apresenta uma criança na igreja, é para agradecer a Deus pelo nascimento dela. A segunda é para os pais, diante da igreja, se comprometerem diante de Deus também a educar os filhos nos caminhos do Senhor. A terceira, aí vem a igreja. A igreja também se compromete diante de todos a ajudar aqueles pais na educação dos filhos. E o quarto, nós fazemos ali a dedicação daquela criança a Deus. Mas observa, o primeiro é o pai se comprometendo com Deus, de ensinar os filhos. E só depois é que a igreja se compromete com os pais e com Deus para ajudar aquela família. Então o que está acontecendo é o inverso. Muitas vezes o pai quer colocar sobre a igreja uma responsabilidade que imediata é dos pais. Tá certo? Então, se atente neste assunto, irmãos. Aqui diz assim, ó, nem pode o pastor, olha só, dar a educação que o seu filho merece ou necessita, nem é o pastor que vai fazer isso. Então aqui diz assim, ó, acumulai grande responsabilidade sobre o pregador e o fazeis responsável pelas almas de vossos filhos. Mas não sentis vossa própria responsabilidade como pais e instrutores. Vossos filhos e filhas são corrompidos por vosso próprio exemplo e frouxos preceitos. E não obstante esta falta de ensino doméstico, esperais que o pastor contorne vossa obra diária e realize a maravilhosa tarefa de educar-lhes o coração e a vida para a virtude e a piedade. Depois de haver o pastor feito tudo o que pode para a igreja, mediante fiel e afetiva admoestação, paciente disciplina e fervente oração para reconquistar e salvar a alma, não sendo bem sucedido, o que os pais fazem? Os pais e as mães, não raro, culpam-no por não se haverem os seus filhos convertidos, quando a causa pode ser a sua própria negligência. Percebeu? Então, muitos pais esperam que o pastor resolva um problema que é deles, pela negligência. E às vezes, quando não é possível resolver esse problema, o que acontece? Aí o pastor é culpado pela não conversão daquele filho. Percebeu? Então, paizinho, que você está me ouvindo, ou mãezinha que você está me ouvindo, vamos educar os nossos filhos da forma correta, ensinar nos caminhos do Senhor, porque o maior responsável pela educação dos filhos é os pais, né? E às vezes a gente quer transferir isso para outras pessoas. Uma vez eu ouvi uma frase de uma irmã que ela disse que os pastores eram culpados do fim do casamento dela. Aquilo ali para mim soou muito estranho, né? Eu falei, como assim? É porque são culpados e tal. Eu falei, irmã, vamos melhorar essa situação. Como que o pastor é culpado pelo fim do seu casamento? É porque eles não me visitaram. É a mesma coisa que acontece com filhos. Eu digo, irmã, nós temos que tomar cuidado. Existem negligências dentro do lar, no casamento, assim como também existem negligências dentro do lar com os filhos. E muitas vezes nós queremos transferir essas nossas negligências para algumas situações, como o pastor é culpado, a igreja é culpada, todo mundo é culpado, mas eu estou isento disso tudo.
Cuidado, paizinho e mãezinha. Cuide bem dos filhos que você tem. A Bíblia já disse que quando você faz isso, você está cooperando com Deus, que é o verdadeiro pai deles e o seu pai também. Tá bom? Então, possamos fazer isso, possamos ter sabedoria na educação dos nossos filhos. Aqui diz, ó, a tarefa repousa sobre os pais. Tomarão eles sobre si a obra que Deus lhe confiou, a fim de fielmente realizá-la? Prosseguirão para frente e para cima, trabalhando de maneira perseverante, paciente e humilde, a fim de alcançarem para si mesmo a exaltada norma e levar os filhos consigo? Não há muitos pais e mães pondo suas responsabilidades nas mãos de outros? Não pensam muitos deles que o pastor deve tomar o encargo e preocupar-se para que seus filhos se convertam e o selo de Deus seja posto neles? Olha quantas perguntas, olha quantas indagações. Aqui pergunta: está tomando você a obra que Deus deu a você, te confiou de cuidar dos teus filhos e realizar esta obra? Você está sendo paciente, perseverante, humilde, irmãos, a fim de alcançar a si mesmo a exaltada norma de levar os teus filhos consigo? E essa frase é interessante por quê? Porque lá em Provérbios 22, versículo 6, a gente usa muito esse texto, diz assim, ó, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Observa, a Bíblia diz, não diz o caminho, ela diz no caminho. Quando ela diz no caminho, é porque você tem que andar junto. Então diz assim, ó, está você alcançando a norma mais exaltada em levar os teus filhos contigo naquele caminho, para que você ensine ele naquele caminho. Esse é o desejo do Senhor para mim e para você. Que nós possamos ensinar os nossos filhos no caminho. E não o caminho, mostrar, é ali, ó, vá por lá que eu fico em casa. Vá para a igreja que eu estou aqui. Não, nós temos que ir juntos, nós temos que ensinar, nós temos que dar essa orientação aos nossos filhos. Nem pode também a escola sabatina resolver esse problema da educação dos filhos. Aqui diz, ó, é seu privilégio, que é dos pais, ajudar os filhos a obter o conhecimento que os pode levar à vida futura. Mas por alguma razão, muitos pais não apreciam dar a seus filhos instrução religiosa. Permitem que respinguem na escola sabatina o conhecimento que eles deviam comunicar acerca de suas responsabilidades diante de Deus. Esses pais necessitam compreender que Deus deseja que eduquem, disciplinem e instruam seus filhos, pondo sempre diante deles o fato de que estão formando caráter para a vida presente e a futura. Não recai sobre os professores da escola sabatina a obra de indicar a vossos filhos o caminho que devem seguir, irmãos. A escola sabatina é uma grande bênção. Ela pode ajudar-vos em vosso trabalho, mas não pode tomar o teu lugar. Como pai, como mãe, Deus deu a todos os pais e as mães a responsabilidade, desculpe, de levar os filhos a Jesus, ensinando-lhes como orar e crer na palavra de Deus. Que interessante e que forte isso daqui, não é não, irmãos? Muitas vezes os irmãos querem que a igreja faça isso, a escola sabatina. Porque a escola sabatina tem hall, tem primário, tem juvenil, não é assim? Tem adolescentes, tem tudo isso. Mas não. Os pais é que têm essa grande responsabilidade. Então, eu e você que somos pais, precisamos colocar isso em prática, ensinar os nossos filhos, não nos acostumar com os respingos de ensinamento que a escola sabatina nos dá, mas sim que nós possamos jorrar água, água da vida na nossa família, na nossa casa, nos nossos filhos, né? Ou seja, ensinando da fonte, sendo os pais que ensinam. Por quê, pastor? Porque quando nós, pais, ensinamos, irmãos, isso está sendo visto pelos nossos filhos como exemplo. Mesmo que no futuro os filhos possam ser ludibriados pelas armadilhas satânicas, eles vão lembrar sempre que o pai e a mãe oravam com eles, faziam culto com eles em casa, os estimulavam a buscar ao Senhor. E nesse contexto a Bíblia diz que não vai se desviar. Entendeu? Agora, se teu filho olhar para trás, o que ele vai lembrar de você pelas manhãs? Vai lembrar de um pai e de uma mãe que gasta tempo buscando Deus em oração? Uma pergunta aqui para você, eu sei que aqui a maioria já é da igreja, então possivelmente a resposta vai ser positiva, possivelmente. Mas os teus filhos têm visto você orando, irmãos? Os teus filhos têm visto você orando por eles? Os teus filhos têm visto você lendo a Bíblia, estudando a lição da escola sabatina? Eles veem isso ou não? Você tem realizado o culto ali na sua casa? Tem chamado teus filhos para fazer o culto familiar? Pensa nisso com carinho, tá bom? Se a resposta for negativa, eu espero que a maioria seja positiva, mas se a resposta for negativa, reveja essa situação e coloque isso em prática na sua família, na sua casa, tá bom? Já disse a você, é muito importante que você ore pelos seus filhos e ore para que eles vejam que você está orando por eles. Fale o nome deles, fale em voz alta, fale, peça as bênçãos para que ele escute quando você estiver orando junto com eles, né? É dessa forma. Aqui diz assim, ó, na educação de vossos filhos, não ponhais de lado as grandes verdades da Bíblia.
na suposição de que a escola sabatina e os pastores farão a obra por vocês, negligenciada. Não faça isso. A Bíblia não é intocavelmente sagrada e sublime que não possa ser aberta diariamente e estudada diligentemente. Eu gostei muito dessa frase. Inclusive, eu vou até postar essa frase hoje aqui no meu status. Ela diz: a Bíblia não é intocavelmente sagrada e sublime ao ponto que ela não possa ser aberta diariamente e estudada diligentemente. Ou seja, a Bíblia é para ser estudada. Às vezes a Bíblia está lá na casa da pessoa cheia de teia de aranha, cheia de pó, de poeira, não é estudada. As verdades da palavra de Deus devem ser relacionadas com as coisas da vida, supostamente consideradas pequenas. Se corretamente consideradas, irmãos, elas animarão a vida comum, fornecendo motivos para a obediência e princípios para a formação de um caráter reto. Amém? Então, essa aqui é o estudo dessa manhã e eu oro, irmãos, para que esse estudo tenha ficado claro para você. Ao você olhar para isso aqui e falar, Senhor, eu vivi assim completamente fora disso daí. Eu não eduquei meus filhos dessa forma. Irmãos, como eu já sempre falo, eu vou repetir. Deus não leva em consideração, ou não levou em consideração o teu tempo de ignorância. Hoje nós estamos aprendendo essas orientações e a partir de hoje, coloquemos em prática em nossas vidas. Possamos falar ao Senhor isso aqui, ó, maravilhoso Deus, me ajude a abrir a Bíblia todos os dias e ensinar meus filhos. Me ajude para que eu tenha força espiritual para realizar culto familiar em meu lar. Que meus filhos sejam uma bênção para a eternidade. Que esse seja o seu desejo, irmão, e o meu desejo. Que ao olhar isso aqui, não apenas falemos, mas que pratiquemos essas informações aqui, essa orientação. Que na tua casa tenha culto. Um dia desse eu gostei muito do que eu ouvi aqui da Fabiana. Pastor, nós começamos a fazer o culto aqui em casa, minhas filhas estão fazendo, e a Fabiana já tinha pedido oração por uma das filhinhas dela, que ela era bem agitada, e ela disse que essa filhinha dela contou a história para ela da Bíblia. Isso é maravilhoso, irmãos. Possamos fazer isso nos nossos lares, culto familiar. Estudar a Bíblia todos os dias com os nossos filhos, todos os dias. Que esse seja o nosso desejo. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pelas bênçãos derramadas em nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, pelos ensinamentos e orientações que o Senhor nos permite aprender. Nos ajuda, Senhor Deus, a priorizar a educação cristã no nosso lar, a ensinar os nossos filhos, Senhor Deus, os caminhos corretos, a poder, Senhor Deus, não colocar sobre outros a responsabilidade que é nossa, a não colocar em mãos de estranhos, Senhor Deus, algo tão importante para nós. Dar-nos sabedoria e abençoe cada paizinho, cada mãezinha que está participando desse culto de oração e aqueles que estão nos assistindo. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, povo abençoado do Senhor. Mais um estudo para a honra e glória de Deus. Amém? Deixa eu liberar o microfone de vocês aqui. Um minutinho. Tudo bem. Pronto, pode liberar o microfone de vocês. Amém, pastor. Que mensagem. Amém. Que essa é a mensagem mais poderosa. Parabéns. Amém. Eu só tentei aqui escrever umas Verdade. duas vezes aqui no chat a dica de hoje, que é para asma, sinusite e renite, mas depois o pastor Tiago eu posso passar para ele. E também, por favor, irmã Eva, entre em contato conosco. O pastor Tiago vai lhe dar aí o nosso número, tá bom? Bom dia. Bom dia. Povo de Deus. Bom dia. Bom dia para Ficou clara a todos. mensagem dessa manhã? Ficou clara a todos nós? Dia. Para mim ficou muito clara. Para mim também, pastor. Ótimo. Paz, olha a Isso, família é aqui, muito a Maria. bom ensinarmos a cada vez mais a gente, né? Com Amém. Ei, certeza. pastor, antes tarde do que nunca, porque os filhos passaram, mas tem os netos, tem os bisnetos, tem uma geração aí bem agitada para a gente trabalhar. É verdade, Sueli. É isso. Seja louvado. Verdade. Povo de Deus, abre aquela câmera bonita, mostra o teu rosto, Brasil, e vamos tirar aquela foto. Agatha. A Agatha estava chorando aqui. Não sei se vocês conseguiram ouvir na hora da mensagem que ela estava com chatice. Vamos lá. 3 e... Peraí, mais uma vez. Pronto. Vamos para a segunda agora. Segunda. Olha, a irmã Eliene. Que Deus lhe abençoe, irmã Eliene. Que prazer ter a senhora aqui com a gente, viu? 3 e... Olha que bênção. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um excelente dia.
uma excelente manhã, uma excelente quinta-feira, que possamos estar cada vez na presença. Totalmente, pastor. Para o senhor também. Amém. Ô, Vicentão, rapaz. Vicentão, acho que está lá em Jorge Nova Jerusalém, né? Deus te abençoe, Vicentão. Povo de Bom Deus. dia, Agatha. Bom dia, pastor. Ah, Até fique amanhã. todos com Deus. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe. Bom dia! Oi,